Tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E vamos para a nossa terceira aula. O tema Deus Provedor. E hoje nós vamos falar sobre o chamado de Jeremias. E basicamente, o texto ele vai estar em Jeremias 29, no capítulo 29, versículo de 1 ao 14. É um texto adaptado. Eu vou pular alguns versículos, mas nós vamos ter toda a base histórica desse texto. Tá? E aí vai ser uma esperança, que é o propósito de Deus na minha e na sua vida. E esse texto ele vai nos levar aos dias atuais. Como eu até postei recentemente, a Bíblia, ela antecipa tudo que vai acontecer amanhã. Ou seja, os jornais, o que vai passar na televisão amanhã já está escrito na Bíblia. E esse texto e essa história e tudo isso que foi escrito nos leva aos nossos dias de hoje. Então nós vamos entender o que o profeta Jeremias quis dizer nessa época, tá? Para os nossos dias de hoje. Vamos lá? Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Rei de Judá mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, que construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Mas eles então, profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor dos Exércitos. Parece que nós estamos vivendo aquela época. E aí Deus, ele diz que ele vai fazer o povo voltar no tempo dele. Ou seja, ele vai fazer essa pandemia acabar no tempo dele. Mas ele usou toda essa situação que nós acabamos de ler para que o povo clamasse a ele, para que o povo orasse a ele, para que o povo buscasse a ele. E de que forma? De todo o coração. Então, o que eu entendo nessa história é que estava faltando
o povo buscar o Senhor de todo o coração. Por isso que nós vamos começar esse estudo de hoje, essa aula da EBD, justamente falando sobre o coração. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos entendendo o que é buscar o Senhor de todo o coração? Então, nós vamos iniciar fazendo essa reflexão. Presta atenção. Como uma pessoa busca Deus de todo o coração? Essa é uma pergunta, né? Uma reflexão que nós temos que fazer. Como uma pessoa busca Deus de todo o coração? E nós vamos aprender na palavra, nós vamos aprender na Bíblia. Não adianta eu falar, seu vizinho falar, seu outro pastor da sua igreja falar, o padre falar, o fulano, não vai adiantar nada. Nós temos que entender na Bíblia como funciona buscar Deus de todo o coração. Você está fazendo isso? Buscando Deus de todo o coração, ou você só está murmurando? Ou você só está aproveitando essa pandemia para reclamar mais ainda da vida, para se distanciar mais ainda de Deus, para não buscar o Senhor de todo o coração, aproveitando toda essa pandemia? E Deus chamou a atenção daquele povo, e Deus ele também chama a minha e a sua atenção. Mas vamos ver na palavra de Deus como fazer isso. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Então ele está dizendo para você confiar no Senhor e não se apoiar no seu próprio entendimento. É Deus. É confiando nele e não no seu próprio entendimento. Ah, Senhor, quando tudo isso passar eu volto. Ah, Senhor, quando tudo isso passar eu vou te buscar novamente. Ah, Senhor, não. Confiando em Deus, tá? E não no seu próprio entendimento. Nós vamos aprender mais um pouquinho mais à frente sobre buscar o Senhor de todo o coração. Olha só o que Josué disse no versículo 22, no capítulo 22, versículo 5. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei de Moisés. Guarde a palavra, servo do Senhor. Lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração. Então, como é que nós temos que amar o Senhor de todo o coração? Amando ele de todo o coração, andando com ele, obedecendo a ele, se apegando a ele e servindo a ele. Essa é a forma. Então, o Senhor, ele chama a minha e a sua atenção. Você quer passar por essa pandemia? Você quer passar por esse problema, assim como aquele povo também passou? Como é que está o seu coração? E aí Deus está nos ensinando aqui através da palavra dele. Olha o que diz em Lucas capítulo 7, versículo 27. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Novamente, Jesus agora chamando a atenção. Você tem que amar a Deus de todo o seu coração. E novamente chamando a atenção. E não com seu próprio entendimento. É a palavra do Senhor que está dizendo isso. Continuemos. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, olha, tudo, façam de todo o coração. Como para quem? Para o Senhor e não para os homens. Então, Deus quer que você faça tudo para Ele, de todo o teu coração. Você quer passar por essa pandemia, você quer passar por esse problema, você quer ter um futuro próspero, coloque o seu coração na presença do Senhor. Continuemos. Vamos refletir um pouco mais. Você acredita que Deus ouve as suas orações? Que Ele se importa com a sua situação que você está vivendo hoje? E quer que você ore pelos seus líderes políticos? Será que você entende isso? Será que você pensa que Deus está se importando que você perdeu o emprego? Que você está passando alguma necessidade? Que você perdeu um ente querido? Que você está com o coração tão pequenininho, tão amargurado, sem saber quando tudo isso vai acabar? Só que Ele chamou a atenção. Ei, vocês vão voltar no meu tempo.
Ei, o Senhor está chamando a minha e a sua atenção. Ele vai acabar com tudo isso no tempo dele. Só que geralmente nós amaldiçoamos todos os políticos de todos os países, principalmente o nosso. Nós nunca acreditamos num político, nós nunca acreditamos num presidente, nós nunca acreditamos num deputado. E aí a palavra de Deus, ela diz que nós temos que orar também por quem comanda tudo isso, pelos nossos políticos, pelos nossos governantes. Eles foram separados para isso. Então nós temos que nos importar também em orar por eles. E tudo vai melhorar. Continuemos. Você acredita que Deus está lhe ensinando nesses dias sobre ouvir a voz dele? Tudo isso que nós estamos passando, essa pandemia, essa prisão, esse exílio que nós estamos vivendo, empresas fechadas, salários reduzidos, parece que não tem fim. Ontem eu estava ouvindo, 34,9% das empresas que fecharam não reabriram mais. Aquelas que foram obrigadas a fechar, 34,9% não abriram. Mais de 502 mil empresas aqui no Brasil não voltaram mais às suas atividades. E muitas que voltaram estão ruins. Não estão conseguindo pagar as suas dívidas, seus funcionários, os empréstimos que foram feitos. Mas será que tudo isso, tudo que nós estamos passando, nós estamos aprendendo, Deus está ensinando a nós ouvirmos a voz dele? Será que foi necessário isso? Não sabemos. Mas a palavra de Deus vai falar comigo e com você hoje. Continuemos. Quando você se sentir aprisionado por situações difíceis, já perdendo a esperança de vencer as adversidades, parece que você não tem mais esperança, parece que o seu futuro acabou, parece que você diz assim para Deus: acabou, Senhor, é melhor eu pôr um fim em tudo isso. Ei, espere mais um pouco. A esperança, como você poderá tirar proveito ao se lembrar da promessa que Deus deu a eles lá atrás. Aos exilados judeus sobre uma esperança e um futuro. Eles também não tinham mais esperança de nada. Assim como muitos de nós hoje não temos mais esperança de termos o mesmo emprego, de termos a mesma empresa, de termos a mesma liberdade de ir e vir. Muitos pensam que nada vai mudar mais. Nós vamos continuar presos, aprisionados, assim como aquele povo também. E aí nós vamos trazer alguns versículos para a gente pensar um pouco, pois a palavra é a nossa verdade. Olha o que aqui Jeremias diz no capítulo 29, versículo 11 ao 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O Senhor, Ele chama a minha e a sua atenção. Se nós queremos ter uma esperança de um futuro melhor, nós precisamos melhorar o nosso coração. Continuemos. Durante toda essa pandemia, o que nós ouvimos de coisas ruins na televisão, no rádio, nos jornais, na internet, mas nós temos que evitar estar próximo de pessoas que só pensam negativo, pessoas que só falam, que só dizem coisas ruins. Então, como que nós devemos evitar um conselho ruim? Presta atenção. Ainda hoje, muitas pessoas falam com falsidade, buscam influenciar nosso coração e nossa mente. Principalmente a mídia. Eles tentam influenciar o nosso coração e a nossa mente, sufocando a gente com notícias ruins. Veja alguns versículos aqui que revelam sobre como podemos detectar e vencer as mentiras.
Hebreus 4:12. Pois a palavra, só a palavra, meu irmão, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu falei, sabe aquele jornal de ontem? Você não precisa ler, está tudo na Bíblia. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Como está o seu coração, meu filho, minha filha? Seu coração tem que sair diferente depois dessa aula. Continuemos. Olha o que o salmista diz no Salmo 24, no versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Puro de coração. Mais uma vez. Olha o que Tiago diz. Tiago 1, versículos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Cuidado com a cobiça. Você pode ser seduzido por cobiça, enganado pelo que entra no seu coração e na sua mente, e aí dá à luz o pecado. Cuidado. E aí o pecado, ele gera a morte. Olha aqui, 1 João 4, 1, 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Ei, tome cuidado com qualquer conselho. E qual foi a lição que nós podemos aprender nessa história de Jeremias? Vamos lá. O povo, ele foi levado cativo. Eles não tinham nada. O que essa história traz para os nossos dias de hoje? Hoje nós temos muitas pessoas vivendo num cativeiro, vivendo exilada, vivendo desempregadas. Outras até têm a possibilidade de arrumar emprego, mas eles preferem ficarem cativos, exilados pelo governo, recebendo valores para estar em casa. Naquela época o povo não tinha absolutamente nada, mas hoje você tem um Deus que ele pode todas as coisas. Eles também tinham, mas eles não estavam mais ouvindo a voz de Deus. E você, está com o coração preparado para ouvir a voz de Deus? E para sobreviver, eles recomeçaram do nada. Talvez você vai ter que recomeçar do nada. Talvez você vai ter que procurar emprego novamente. Talvez você vai ter que abrir uma empresa novamente. Talvez você vai ter que voltar a estudar novamente. Eles começaram do nada. Mas Deus ouviu a voz deles. E Deus também está ouvindo a sua voz. Deus ele deu instruções específicas para ele. E ele também quer dar instruções específicas para você. Vejamos. Ele deu para aquele povo um plano de recomeço. Ele também quer te dar um plano de recomeço. Está desempregado? Busque emprego. Busque se qualificar. Ah, mas eu era comerciante. Abra uma nova empresa. Ouça a voz de Deus. Comece tudo de novo. Deus deu um plano de recomeço para eles. Deus também te dá um plano de recomeço, meu irmão. Deus também deu uma garantia de uma esperança e futuro para ele. Deus também, que é o mesmo Deus de lá, ele é o Deus de cá. Ele é o mesmo Deus, onisciente, onipresente e onipotente. E ele te dá a garantia de uma esperança e futuro. Então creia nele, de todo o seu coração. E olha só as orientações de Deus para aquele povo e as orientações de Deus para você, para esse povo de hoje. Ele mandou construir casas e se estabelecer. O que eu digo para você aqui? Não desista dos seus sonhos.
Não desista dos seus projetos. Se Deus está mandando você construir, construa. Se Deus está mandando você se estabelecer, se estabeleça. Fique, aguarde. O que Deus falar no seu coração, faça. Deus mandou que eles plantassem para comer. Deus está mandando trabalhar. Deus não está mandando você ficar parado. Deus não está mandando você ficar só recebendo do governo. Deus mandou que plantasse para comer. Deus está mandando você buscar. Vai buscar, bate, que vai abrir a porta. Quando uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Nós precisamos aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim e de você. E eu tenho certeza que a porta que Deus abre é muito melhor do que aquela que foi fechada anteriormente. Ele mandou aquele povo casar e ter filhos. Ele não mandou o povo ficar parado. Ele mandou o povo continuar tendo sonhos. Ele mandou o povo continuar tendo projetos. E aí nós concluímos dizendo o seguinte, que nós temos que orar pelas nações. Vamos orar pelos nossos governantes. Vamos orar pelo nosso presidente. Vamos orar pelos prefeitos, pelos presidentes, pelos ministros, pelos reis, pelas rainhas de todas as nações. Vamos parar de amaldiçoar esse povo. Ah, eles não valem nada? Então vamos orar para que eles comecem a valer alguma coisa. Para que eles se convertam, para que eles acreditem, tá, que realmente o Senhor que colocou ele ali. Então vamos orar pelas nossas nações. Vamos buscar paz e prosperidade. Vamos trazer palavra de conforto, de paz. Ei, meu filho, vai dar certo. Ei, meu filho, eu estou aqui. Ei, meu filho, estamos aqui. Mesmo às vezes que pareça distante, mas nós estamos aqui para te ajudar. O que você está precisando? De uma palavra, de uma oração, de um abraço, nem que seja à distância. Estou aqui, pode me abraçar. Vamos estar juntos, vamos buscar a paz e a prosperidade. Não dar ouvidos a falsos profetas. Ouça a palavra de Deus. É a melhor direção para a sua e para a minha vida. Se você está na dúvida, leia a palavra de Deus. Se você está na dúvida, entenda o que Deus quer através da palavra dele. Há uma esperança, meu filho, de um futuro melhor para mim e para você. Depois que passar toda essa pandemia, nós vamos olhar para o céu e falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o que Ele tem lá na frente é muito melhor do que o que nós temos hoje. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida financeira. Que Deus abençoe ricamente a sua família. Que Deus abençoe ricamente os seus negócios. Estamos aqui. O que você precisar para te ajudar com uma palavra, para te ajudar com um direcionamento, para passarmos por tudo isso que está acontecendo de pé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.